presbítero Carlos está conosco aqui, pastor Otoniel, que nos confiou o microfone nessa noite, era nosso pai espiritual. Está com a pastora Elisa, fazendo uma bateria de exames, e nós temos que orar para que o Senhor repreenda todo empecilho. Hoje mesmo, acho que foi hoje, né? Ou ontem, né? Teve um empecilho lá para fazer os exames, e é assim mesmo, o inimigo luta, né? Para atrapalhar de toda maneira. Então, cabe a nós, como igreja, orarmos, repreendermos, para que o Senhor dê vitória para ele lá. Então, desde já, antes de iniciar aqui a palavra, eu quero convocar vocês, fazer um convite para vocês e uma convocação ao mesmo tempo. Amanhã, nós vamos fazer uma oração de meia hora, mas online. Porque amanhã eu tenho uma reunião às 9 horas, então a gente não pode, e é aqui da igreja também, então eu não posso ocupar esse espaço. Vamos fazer uma oração das 8h30 às 9 horas, meia hora, gravado, não vou nem atrasar e nem adiantar, né? Não vou também prorrogar. Então vai começar às 8h30, 9 horas. E eu quero convocar todos vocês para estar conosco. Eu vou deixar o link disponível na página da igreja, e para os irmãos que ainda não estão lá no grupo também, a gente vai mandar no particular, para que nós possamos orar, todos juntos, tá? Em favor do pastor Otoniel, pastor Elisa, dos pastores da igreja, dos projetos da igreja. É uma batalha e nós temos que abraçar, amém? Na outra semana, fora essa semana, na outra, que possivelmente nós não teremos mais essa reunião online, aí eu quero convocar vocês para na outra sexta-feira, sem ser agora, na outra, para nós estarmos aqui às 10 horas, para orarmos ao Senhor aqui. Nossa oração vai ser das 10h30 às 11h30, tá? Então, todos os irmãos que precisam, que querem, venham aqui, tá? Orar conosco, e você vai só ganhar com isso, tá? Vem orar pela sua família, pela igreja, pelos nossos pastores, para que o Senhor repreenda todo o empecilho do inimigo, e o Senhor possa dar vitória para cada um de nós. Todos nós precisamos. Amém? Então, amanhã vai ser das 8h30 às 9 horas, online, tá? Vou mandar o link no grupo da igreja. E na outra sexta-feira nós estaremos aqui, então, a partir das 22 horas. Eu não posso antes desse horário, porque eu trabalho bastante nessas 2 primeiras semanas, principalmente. E, às vezes, a gente vara a noite trabalhando, eu vou até 2 horas da manhã trabalhando. Então, vou abrir um espaço, então, das 10 às 11h30, e a gente vai estar aqui orando. Não vai passar das 11h30, tá? Vai ser um período específico de oração e vai ser muito bom, tá bom? Eu convoco todos vocês, principalmente as lideranças, os obreiros, né, todos aqueles que servem na casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Nós já louvamos a Deus nessa noite. Os hinos que foram aqui entoados aqui, né, que nós louvamos aqui ao Senhor, já trouxeram para nós uma mensagem de um Deus poderoso que está na tempestade, né? É um Deus maravilhoso. Talvez você esteja passando aí uma tempestade na tua vida e você precisa de um socorro. Eu quero te dizer, o socorro é Jesus. Porque foi na tempestade que ele livrou Noé e sua família do dilúvio. Amém? Foi na tempestade que ele livrou os discípulos de afundarem ali no mar da Galileia. Foi na tempestade que ele andou sobre as águas e mandou que o mar se acalmasse. Foi na tempestade que ele livrou Paulo e todos aqueles que estavam com ele de morrerem ali no mar Mediterrâneo. Então, nós vemos que Deus é o Deus da tempestade. Lá no Salmo 107, diz assim que o Senhor, aleluia, ele envia o seu poder sobre as ondas, acalma as ondas, aleluia, repreende a tempestade e faz que nós cheguemos ao porto desejado, amém? Você tem um objetivo na tua vida? Aleluia, você vai chegar, aleluia, mas confie tão somente no Senhor, amém? Glórias a Deus. Queridos, nessa noite, eu vou trazer aqui para vocês um tema bastante difícil. Nunca ministrei nesse tema, e
Parece-me que no púlpito parece que ninguém ministrou ainda nesse tema. Eu quero convidar você para ler comigo a palavra do Senhor, que está lá no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 16, 29 até o 33. Nós vamos ler pelo menos 3 textos. Nós precisamos ler esses textos para que a gente tenha um entendimento. Amém? 1 Reis, capítulo 16, 29 até o 33. Na realidade, precisaria ler todos esses capítulos, 18, 19, o 16, 17, 18, 19. Mas não dá por causa do nosso tempo. Então, a gente vai resumir, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida essa noite. Talvez a sua vida está passando por uma turbulência e você não consegue identificar o que está acontecendo. Amém? Mas nós, nessa noite, nós queremos trazer algo do Senhor para a tua vida. Amém? Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 16, 29 a 33, diz assim, ó. No 38º ano do rei Asa, rei de Judá. O reino de Israel, aliás, o povo de Israel, quando seguiram a um homem chamado Jeroboão, lá depois que Salomão morreu, o reino foi dividido em duas nações, a nação do norte e a nação do sul. A nação do norte tinha a capital em Samaria, e a nação do sul, a capital em Judá, certo? Então, Judá era, as 2 tribos de Judá e de Benjamim, e as demais tribos estavam lá no norte, as outras 10 tribos, tá? Então, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, do reino do sul, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e 22 anos sobre Israel em Samaria. Reinou, Reinou 22 anos sobre Israel em Samaria, que era a capital do reino do norte. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. E ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, quem construiu o templo para Baal foi o próprio rei Acabe. Acabe ergueu um altar para Baal, lá dentro desse templo. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Em outra versão, diz assim, que quando ele fez esse poste, ele fez a deusa Azera, certo? Ou Azerá, ou Azira, depende da tradução sua aí. Então, o que acontece? Antes que nós lemos outro texto. Acabe era rei de Israel, de um povo que foi tirado do Egito, de um povo que tinha ensinamento do Senhor. E lá no reino de Samaria, que era o reino do norte, cada rei que vinha era pior do que outro. A ponto do pai dele, chamado Onri, ser um rei tão mau que Deus falou assim, olha, outro mal como esse não teve em Israel, esse foi o pior de todos. Mas quando chega o filho dele, Acabe, ele supera o pai. Tão mau era esse homem. Então, era um rei que não tinha coração voltado para o Senhor. Ele já era mau. Ele já era muito mau. E se não bastasse ele ser mau, ele fazer o que desagradava ao Senhor, ele se casa com uma princesa chamada Jezabel, filha de um rei chamado Etibaal, que era o rei lá de Sidom, dos Sidônios. Ele casa com essa mulher, e quando ele casa com essa mulher traz a idolatria para dentro de Samaria, para a capital. E ele, Acabe, ele é envolvido totalmente por essa mulher, e ele constrói um templo e um altar para esse deus Baal, e depois um altar, um poste ídolo, que era um poste alto, assim, que eles enfeitavam todo, para a deusa Azera. Por quê? Por que acontece isso? Antes que nós leiamos outro texto.
a nação de Israel era uma nação que sempre prezava o homem e o primogênito. Então, note que nas genealogias, geralmente a mulher não está contada nas genealogias. Então, ela era uma nação que ela sempre tendia por esse lado. Quando essa mulher traz essa idolatria para Israel, Acabe logo faz um templo para um Deus que teoricamente era um Deus macho. Por quê? Porque o povo de Israel não aceitava adorar uma deusa. Só que essa mulher, ela era uma sacerdotisa de Azera, uma deusa. Então, como ela não podia já colocar o povo para adorar uma deusa, ela colocou eles para adorar um Deus, e depois ela foi introduzindo a adoração à deusa Azera. Certo? Por quê? Por causa da cultura hebraica. De maneira que o povo agora adorava dois deuses. A deusa, o deus Baal e a deusa Azera. E junto com esse pacote, o deus de todo o povo cananeu, que era Moloque, do qual eles sacrificavam crianças para Moloque. Então, o povo entrou totalmente no caminho da idolatria e se esqueceu de Deus. Amém? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Acontece, a capital do império, ou do reinado do norte, é Samaria. Mas na época do inverno, o rei tinha um palácio de inverno, que ficava em Jezreel, era uma outra localidade. Então, o rei estava ali, reinando no inverno, e no verão ele reinava lá em Samaria, certo? Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: "Como vai, Zimri, assassino do seu senhor?" Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" 2 ou 3, em algumas versões diz eunuco, e aqui diz oficiais, olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem essa mulher para baixo." Em outra versão está dizendo assim: "Jogue essa maldita para baixo." E eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. E Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: "Peguem aquela maldita, sepultem-na, afinal ela era filha de rei." Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Jeú, e ele disse: "Cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita, num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel, e seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel." Deixa eu só explicar para vocês aqui. Quando Acabe estava lá, e era a época do inverno, ele, como eu falei, ele ia para Jezreel. Um dia, Acabe chega em Jezreel, e ele olha pelo muro, e ele vê uma vinha que estava encostada no muro. Aquela vinha pertencia a um homem chamado Nabote. E ele vai até o Nabote e fala assim: "Nabote, eu quero comprar a sua vinha." Na tradição, ou na lei mesmo, na lei judaica, escrita por Moisés, dizia assim: se você
ganhar uma herança, ou conquistar, né? Você receber uma herança, a palavra melhor é essa, se você receber uma herança, você não pode vender a herança, a não ser para os seus parentes. Então, Nabote sabia que não podia vender a herança, porque Acabe não tinha nada a ver com seus parentes. Então, ele recebeu essa herança dos seus familiares passados. Ele era o dono da vinha. E como ele falou para o rei Acabe, Acabe, eu não posso vender para você, o Acabe voltou para casa, ficou lá, como diz o pastor Toniel aqui, tudo mimimi, né? Todo choroso, colocou uma roupa velha, não quis comer, não quis beber, ficou lá todo, né, fazendo cena. Jezabel, que chega e é uma mulher dominadora, olha para Acabe e fala, Acabe, o que está acontecendo? Não, é que eu queria comprar ali a vinha, mas o Nabote não quer vender para mim a vinha. Ah, é? Não quer vender? Deixa que eu vou dar um jeito nisso. Então, o que acontece? Ela contrata 2 pessoas para levantar um falso testemunho contra Nabote. As pessoas vão, ela faz um evento de jejum, o povo vai para a praça, e quando chega lá, as 2 testemunhas, filhos do engano, né? Chegam e levantam um falso testemunho contra Nabote. E falam, olha, ele está pecando, ele pecou contra a lei, ele pecou contra Deus, sendo que eles nem adoravam a Deus. Enfim, eles conseguem uma maneira que Nabote foi incriminado. E o crime de Nabote, segundo a lei deles, era digno de morte. Eles levam Nabote para fora da cidade, matam o Nabote, e aí ela fala, e chegam para ela e falam, olha, está feito, né? Já está tudo feito, já fizemos o trabalho. Ela vai para Acabe e fala, Acabe, pode se levantar, levanta aí, você pode se levantar e a vinha agora é tua. Só que o nosso Deus ninguém engana. Ela pode ter feito isso lá no secreto dela, mas o nosso Deus não engana. O Senhor diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se você sofrer uma injustiça, não coloque as tuas mãos, porque quem vai vingar é o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus, Ele está de olho em você. Ele cuida de você, aleluia, e te leva na palma da sua mão. Ele tem um ciúme por você e um amor por você. Aleluia. Então, quando você sofre algo, uma injustiça, uma traição, e muitas vezes na hora da traição nós queremos nós mesmos agir, não devemos agir. Deus pelejará por nós, nós calaremos, veremos e receberemos a vitória. Aleluia, e vamos dar glória a Deus. Amém? Elias chega para ele e fala, o que foi que você fez? Assim como você derramou o sangue de Nabote aqui nessa vinha, porque era fora da cidade, a vinha estava do lado de fora, o seu sangue, Acabe, será derramado aqui. E depois ele falou assim, e sua mulher Jezabel, Jezabel, o teu sangue será derramado aqui. Aleluia, glórias a Deus. E os cães comerão a tua carne. Acabe vai para uma guerra. E Acabe, ele faz uma aliança com Josafá e vai para a guerra. E Josafá temia a Deus, e Josafá falou assim, vamos consultar o Senhor para ver se nós vamos para a guerra. Acabe arrumou os seus profetas, comprados, e todo profeta falou assim, vai, a vitória é tua, Acabe, pode ir, vai tranquilo para a batalha. Mas o Josafá desconfiou. Falou, peraí, mas não tem nenhum profeta do Senhor para nós chamarmos? E aí, chamaram um profeta chamado Micaías. O Micaías chegou, e quando Micaías está a caminho, eles falam para Micaías, Micaías, é o seguinte,
Os profetas que profetizaram para o rei, disseram para o rei que ele vai para a batalha e vai voltar vitorioso. Então você vê se você fala a mesma coisa, não vai falar coisa diferente. Micaías fala assim, o que Deus mandar eu vou falar. E quando chega lá, Acabe fala assim, devo ir para a guerra? Ele fala assim, se você for, você vai morrer. O Acabe fica nervoso. Um homem lá, um dos seus oficiais, chamado Zedequias, não acha que Micaías desrespeitou o rei, e porque Micaías não falou o que eles queriam ouvir, ele deu um soco no queixo de Micaías. Acabe falou para Micaías assim, você vai ser encerrado numa prisão, você vai comer pão de dores e água de amargura, e quando eu voltar, eu te mato. Ele falou assim, se você voltar dessa guerra, Deus não falou pela minha boca. Aleluia, glórias a Deus. Quem é profeta do Senhor tem intimidade com o Senhor e sabe, aleluia, quando vem do Senhor para a sua vida. Acabe vai para aquela guerra. Aí Acabe usa uma artimanha. Ele se disfarça de soldado, entra na guerra e não coloca seus trajes reais. E começa a batalhar. Ora, ninguém sabe quem é o rei. O povo quer matar o rei. Mas Acabe não está ali vestido de rei. Mas diz a Bíblia que um soldado, na sua inocência, ele pega o arco, uma flecha, estica e joga para cima. E a flecha vai direto em Acabe. Aleluia. Acabe fala, eu estou ferido. Pega um Acabe, coloca num carro e leva. E quando chega no meio do caminho, Acabe morre. Eles vão, sepultam Acabe. E vão lavar a carroça que levou Acabe aonde? Lá na vinha de Nabote. E quando está lá caindo o sangue que eles estão lavando, se cumpre a promessa que Deus tinha falado pela boca de Elias. O teu sangue cairá nessa terra. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que vela pela sua palavra. Amém? Com a morte de Acabe, quem assume o reinado? Jeú. Jeú assume o reinado. E Jeú começa então a colocar a casa em ordem. Jeú começa a exterminar e destruir os bosques, o templo e tudo aquilo que é de idolatria. E aí, Jezabel, com a morte de Acabe, vai para o palácio de Jezreel, lá onde ele tinha matado Nabote. E quando ele chega, Jezabel se enfeita, pinta os olhos, se ajeita, fica toda sensual. Para quê? Para poder seduzir Jeú. Mas Jeú não queria nenhum assunto com Jezabel. Com Jezabel nós não devemos ter assunto. Amém? Glória a Deus. E aí, o que acontece? Ele olha, Jezabel está lá no terceiro andar, toda enfeitada, toda charmosa, olhando. Jeú, né? Ele olha para cima e fala assim, escuta, tem alguém aí que está comigo? 3 eunucos, aqui nessa versão, 3 oficiais, fala assim, nós estamos. Fala, então pega essa maldita e joga ela de cima para baixo. Eles jogam a Jezabel, lá do terceiro andar, o sangue dela espirra. E sabe onde é que ela caiu? Na vinha que era de Nabote. E o sangue dela se espalhou pela terra. Jeú sai, passa com a carroça em cima do corpo de Jezabel e vai almoçar, comer a sua comida. Só que quando chega lá, há uma tradição que filho de rei tem que ser enterrado. E aí ele fala assim, olha, vamos lá, pegue aquela mulher, porque ela é filha de rei, e enterrem. E quando eles chegam lá, os cães haviam comido a sua carne, só havia ficado a palma da mão, e os pés, e o crânio, para que se cumprisse a palavra que Deus falou pela boca de Elias. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Glórias a Deus. Lógico que esse assunto é muito extenso. Entre tudo isso que eu falei, está lá, por exemplo, a batalha de Elias com os profetas de Baal, quando desce fogo do céu, consome o holocausto.
ele manda matar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E nesse período, Jezabel, ela intimida Elias, a ponto de Elias pedir a morte. E Elias foge, porque a Jezabel é um espírito ameaçador. Amém? Glória a Deus. Então, ela estava perseguindo, aí o que ela fez? Ela manda matar todos os profetas do Senhor. Ela exterminou os profetas. Nós vamos ler já. Estou apenas fazendo a introdução, não sei se vou conseguir terminar esse assunto hoje. Amém? Essa é a história de Jezabel resumida. Tá bom? Vamos lá para o livro de Apocalipse agora, capítulo 2, versículo 18 até o versículo de número 23. E ao anjo da igreja de Tiatira, uma daquelas 7 cartas do Apocalipse. Tiatira é uma das igrejas. Escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Amém? A igreja de Tiatira é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Está lá na Turquia, na região da Turquia. Quando Deus manda João escrever uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia, João escreve uma carta endereçada ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? O pastor da igreja. E ele fala assim: olha aqui, você está fazendo um bom trabalho, né? Lá no versículo, se eu não me engano, o 19, né? Põe o 19 para nós vermos aqui. 19. Conheço as suas obras. Deus está fazendo um elogio. Olha aqui, ó. O seu amor era uma igreja amorosa. A sua fé era uma igreja que tinha fé. O seu serviço era uma igreja que trabalhava. E a sua perseverança era uma igreja que era firme, que tinha convicção. E sei que você está fazendo mais agora do que quando você começou. Amém? Então, até aí está tudo bem. Mas, porém, qual é o problema de Tiatira? É que o pastor da igreja está tolerando uma mulher profetisa dentro da igreja. Quem que é essa mulher? Aqui ele chama mulher Jezabel. Essa Jezabel, ela está profetizando falsamente, e ela está induzindo o povo a se prostituir, a viver no engano. E diz aqui no último versículo que nós lemos, que essa mulher Jezabel tem filhos. Tem filhos. Note bem, é uma mulher que tem filhos. E o Senhor está aqui trazendo uma penalidade sobre a vida dessa mulher e da sua geração, porque eles estão trazendo um grande estrago à igreja. Amém? Toda essa introdução que eu fiz para vocês até agora, e a hora já avançou um pouquinho, não vou ter pressa, qualquer coisa continua semana que vem, é para falar para vocês
que hoje, na igreja, na família e no teu ambiente social ou de trabalho principalmente, o inimigo levanta pessoas com um espírito de Jezabel para vir destruir a tua vida, para destruir a igreja que você congrega, para destruir a tua família. Olha bem, Acabe, o rei de Israel, era um rei mau. Ele já era mau. Mas quando ele recebe Jezabel por sua mulher, piora a situação. Piora a situação, né? Essa mulher, ela era uma sacerdotisa de Azera. Os sacerdotes de Azera, de Baal, e a sacerdotisa de Azera, na realidade, eles faziam a prostituição, praticavam a prostituição cultual. O que é a prostituição cultual? Esses deuses eram deuses da fertilidade. Então, nos seus cultos, era muito comum o sexo em grupo, pelas prostitutas e pelos homens também que praticavam a prostituição. Então, era algo muito comum. Por isso que lá no livro de Apocalipse existe uma relação entre a mulher Jezabel e essa mulher de Apocalipse. Porque eles estão entrando no campo da prostituição carnal e prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? É quando a pessoa troca o Deus que ela serve por outro Deus. Imagina só, nós somos e pregamos e somos conhecidos como a noiva de Cristo. Note um noivo, ele tem a noiva, e de repente, a noiva, que deveria ser fiel a esse noivo, começa a se relacionar com outro homem. Quer relacionar com ele e se relaciona com outro homem. E relações sexuais. Então ela está se prostituindo com outro homem e ainda se mantendo noiva desse homem. Assim é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja que tem que ser fiel a Cristo, como noiva de Cristo. A igreja é noiva do Senhor, e Deus não divide a glória dele com ninguém, e ele não permite que a sua noiva se prostitua com outros deuses. Amém? A igreja do Senhor é santa, é pura, aleluia, é uma igreja das vestes brancas, uma igreja remida, uma igreja lavada, aleluia, glória a Deus, uma igreja salva. Glória a Deus. É uma igreja que está se preparando para encontrar com o noivo. Amém? Glória a Deus. Então, qual que é o principal motivo de Jezabel, do espírito de Jezabel agir na igreja, na família? É extinguir o culto ao Senhor. Jezabel quer parar o culto. Jezabel não tolera o culto. Porque no culto, aleluia, o Senhor batiza, o Senhor salva, o Senhor liberta. Há o fogo santo do Espírito Santo queimando dentro da igreja. E ela quer apagar esse fogo. Como ela não consegue contra a igreja, o que ela faz? Essa entidade, ela procura hospedeiros. Quem são os hospedeiros? Pessoas que dão brecha para ela. Quando eu aceitei Jesus,
e até hoje, de certa maneira, é assim. Sempre quando alguém trata desse assunto, mesmo que superficialmente, esse assunto praticamente só sobra para as mulheres, né, irmã Dídima? Só para as mulheres, né? Por quê? Porque fala de pintura. Então, era muito comum antigamente, a irmãzinha, lá de vez em quando, ela ia lá, passava um batonzinho meio disfarçado, pintava a unha, pronto. Você está com o espírito de Jezabel. Né, Dora? Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Você está com o espírito de Jezabel. Ou a pessoa seduzia uma pessoa, entrava na igreja, acabava seduzindo, falava, aquela mulher está com o espírito de Jezabel. Não deixa de ser a verdade no caso da sedução. Tá? Então, se fazia uma referência à mulher que se pintava como uma mulher que está com o espírito de Jezabel. Era muito comum isso aí. Só que eu quero trazer para vocês algo, guardem aqui que eu vou falar. O espírito de Jezabel não age só em mulher. O espírito de Jezabel age em homem também. Certo? Então, não é algo que vai apenas agir nas mulheres, age em homem. Agora, como é que nós identificamos quando isso está ocorrendo? São pessoas que abrem uma legalidade na sua vida. E quando eles abrem uma legalidade, o inimigo vem e começa a agir por meio delas. Você nunca viu ninguém possesso pelo espírito de Jezabel. Não, é uma entidade demoníaca que fica incitando a pessoa a colocar tropeços diante do povo. Difícil, né? Então, acontece. Ela age com pessoas que abrem essa brecha. Como é que se abre essa brecha? Como é que se abre essa brecha? Um dos problemas, aliás, já é justamente isso. Problemas mal resolvidos. Geralmente, eu já vi que, nesses anos que nós temos de crente, que pessoas que promovem, por exemplo, uma divisão, ou que saem da igreja e levam uma turma com ele, começou com algum descontentamento. Um dia ela se desentendeu com alguém, ela não consertou o seu desentendimento, e aquilo acabou ocasionando o quê? Foi tomando uma proporção muito grande, a ponto dela ficar totalmente envenenada, e ela começar a envenenar os outros. Por quê? Porque ela não acertou aquela situação. A situação estava lá. Houve um dia, nós somos humanos, nós somos seres humanos. E por isso que nós somos humanos, enquanto nós estamos na terra, nós somos propensos, às vezes, a erros. Talvez um dia você passe por alguém e não fale com a pessoa e você nem percebeu. Mas a pessoa interpretou que você não gosta dela, e ela vai colocar aquilo no coração, e ela vai alimentar aquilo lá. E o inimigo, aos pouquinhos, vai entrando na vida dela. E vai entrando. E aí, quando ele consegue contaminar aquela pessoa começa, então, a contaminar os outros. Você viu aquela irmã? Olha, aquela irmã ali não desce. Tá? Eu acho que ela não gosta de você também. E aí as pessoas vão aumentando, e de repente aquilo vai virando um ninho de demônio, né? De confusão, e de repente a gente tem um racha, às vezes na igreja, às vezes no grupo dos jovens, às vezes no grupo dos adolescentes, às vezes no meio dos obreiros, às vezes no grupo até da oração, no grupo da intercessão, aonde tiver, no grupo da mídia, aonde tiver uma organização, ele costuma entrar para destruir. Isso no ambiente da igreja. No ambiente da família, a mesma coisa. Começa, às vezes, lá no ambiente da família, com uma pessoa descontente,
porque houve lá um mal entendido, uma briga, ou sei lá o quê, e se não é consertado, aquilo toma uma proporção até a destruição da família. E por que a destruição da família para o inimigo é importante? Principalmente se a família for cristã. Para ele, isso é uma perca dentro da igreja. Traz escândalo, traz prejuízo. Muitas vezes a família é grande e a família inteira acaba se desviando do Senhor. Por quê? Porque houve uma influência de um espírito demoníaco na família e eles não perceberam. Certo? Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, glórias a Deus. Mas eu creio que Deus está nos trazendo um alerta. Porque isso ocorre também no ambiente de trabalho. Quais são as características de Jezabel? Quais são as características de Jezabel? Tem várias características. Essa mulher, Jezabel, era uma mulher dominadora. Tem espírito de Jezabel e tem espírito de Acabe. O que é o espírito de Acabe? O Acabe é aquele que ele é submisso a tudo. Ele, se é um homem da casa, ele é dominado pela mulher, ele é dominado pelo filho, ele é dominado pela sogra, ele é dominado por todo mundo, ele não tem voz ativa. Só que no ensinamento que Deus tem dado para o nosso pastor, aleluia, ele tem trazido a luz da Bíblia para nós, o homem é o sacerdote do lar. A mulher pode ganhar 3, 4 vezes um salário maior do que o homem, mas o homem tem que se posicionar como o sacerdote do lar. E a mulher? A mulher é submissa. Submissa, vai ser pisada. Não, não é isso. A palavra submissão significa que ela está ajudando o seu marido a cumprir a missão dele. Ela, o que ela é? Ela é um ponto de apoio, tá? Ela é a estrutura, ela é a coluna do lar, é aquela que está ajudando o seu marido para que o seu marido consiga, aleluia, administrar a sua família, a ser o sacerdote do lar. Famílias onde a mulher é dominadora, não vai, querido, esse espírito de dominação da mulher já é uma brecha e já é uma porta aberta para Satanás agir. Dentro de casa tem que ter uma hierarquia, e uma hierarquia de consenso. Não é porque o homem ele é o cabeça da casa que ele vai pisar na sua mulher, pelo contrário. Paulo traz aqui um ensinamento lá no livro de 1 Coríntios, que diz assim, vocês devem amar a sua esposa, marido, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que Paulo está dizendo? Você tem que amá-la a ponto de dar a sua vida pela vida dela. Amém? Então nós temos que saber, aleluia, da nossa posição. Uma casa aonde não há o respeito, a hierarquia, é uma casa onde está imperando o espírito de Jezabel. Pensa numa empresa. Temos lá o gerente, temos lá o diretor, mas quem manda é o chefe de compras. Quem manda é o encarregado da expedição. Quem manda é a secretária do chefe. Tem coisa errada. Essa firma, o que vai acontecer com essa empresa? Logo, logo essa empresa quebra. Por quê? Porque não está sendo observado a hierarquia. Não está tendo a cultura da honra. Lembra que nós falamos semana passada? Tem que ter a cultura da honra. Nós temos que honrar aqueles que presidem sobre nós. Então, dentro da empresa, dentro da família e dentro da igreja, também impera muito. Como é que é? Isso aí foi eu que fiz.
Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Tá? Eu que fiz aqui, sei lá, pintura. Pintura fui eu que fiz. E aí vem outro e fala assim, não, eu vou mudar aqui de cinza, eu vou pintar de preto. Não, aqui não, senhor. Não vai mudar o que eu fiz, não. Eu que fiz. Então, ninguém põe a mão no que eu fiz. Estou falando da pintura porque, dependendo aqui do assunto, às vezes tem um irmão aqui, tá, mas é em tudo. Então, a pessoa se sente dona. Não, essa caixa aqui, eu que doei para a igreja. Então, ninguém troca. O pastor quer trocar, quer pôr uma outra. Não. Essa fui eu que doei para a igreja. Eu não concordo que o pastor troque essa caixa. Eu não concordo que troque o teclado. Fui eu que doei para a igreja. Isso o que é? Espírito de Jezabel dentro da igreja. Atrapalhando a obra. Eu sou o primeiro. Cheguei muito antes. Antes que vocês chegassem, eu já estava aqui. Então, se eu cheguei primeiro, eu não admito que uma pessoa que chegou depois vai conquistar um cargo maior do que o meu. Por quê? Porque eu cheguei primeiro. Espírito de Jezabel. Deixa eu ver mais um aqui. Eu que domino esse departamento. Eu que entendo. Sem mim, não vai. Sem mim, não vai. Não adianta. Se me tirar lá daquele grupo, acabou o grupo. Daquele conjunto, daquele departamento, daquele ministério, se eu não estiver na frente, não anda. Só anda comigo na frente. Só comigo na frente que vai andar. Não adianta por outra pessoa. Eu que conheço, eu estou lá há muito mais tempo, eu que conheço a essência toda, tá? Então não adianta. Espírito de Jezabel. Aleluia. Então nós temos que estar atento, querido. Atento. Uma das coisas que mais o inimigo usa pessoas na igreja é a pessoa que está dentro da igreja e a pessoa é descontente. Ela não concorda com nada, ela não concorda com a mensagem do pastor, ela não concorda com o estilo dos hinos, ela não concorda com a cor da parede, ela não concorda com a iluminação, ela não concorda com o horário do culto, ela não concorda com a oferta, ela discorda totalmente do dízimo. Espírito de Jezabel, querendo infiltrar para quê? Para parar o culto. E olha, se essa pessoa está dentro, ela não se contenta em ser ela própria. Mas o que nós lemos lá na carta de Tiatira? Ela tinha o quê? Filhos. E aí vai gerando filhos. Um descontente gera outro descontente, que gera outro descontente, que gera outro descontente, e que gera outro descontente, e de repente a família vai crescendo. E aí, as bênçãos do Senhor vão sendo retidas. Por quê? Porque dentro da igreja tem murmuração, porque dentro da igreja tem discordância. Lembra que a semana passada nós pregamos sobre a concordância? Nós falamos aqui sobre a paternidade, sobre a unidade e sobre a concordância. E o Senhor não tolera discordância. E é normal que quando o espírito de Jezabel está agindo, ele começa a fermentar no meio do povo. Deixa eu ver uns versículos aqui para nós lermos. Então, olha aqui. Esses adeptos aí, essas pessoas que estão sendo usadas, são pessoas que discordam sempre, pessoas que são as vitimizadas, né? Vítima,
Oh, não deu oportunidade para mim, né? A pessoa é vítima sempre. Eu fui lá para o conjunto, fui cantar, mas ninguém me deu oportunidade, não me deixaram, não notaram minha voz. A pessoa é vítima. Então, essas pessoas são candidatas a serem influenciadas pelo espírito de Jezabel. Possessivas, que eu já falei das posses. O que tem a pessoa que está sob essa influência? Falsa religiosidade, falsa espiritualidade, desvio no culto. Ela, note uma coisa, no culto de Baal, era muito comum o sacrifício humano. Era muito comum o sacrifício humano. E o que mais se sacrificava, além de virgens, né, de pessoas ali, era crianças. As crianças eram sacrificadas a Baal, eram sacrificadas a Azera. A estátua de Baal, ela tinha um formato como se fosse uma bacia, aonde se colocava azeite, fervia o azeite e colocava a criança lá viva dentro do azeite. Então era uma morte trágica. Então, o que o espírito de Baal quer? O espírito de Baal quer lutar e quer destruir as nossas crianças, mas graças a Deus que nós estamos no ministério onde nós investimos em crianças, e como o pastor está sempre aqui ministrando, nós acreditamos nessa geração. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tudo aquilo que vem contra a sua família, contra o seu filho na escola, é o espírito de Jezabel querendo destruir os seus filhos. Certo? Olha aqui, prostituição, já falei aqui da prostituição tanto espiritual quanto a prostituição carnal, sedução. Note que Jezabel queria seduzir Jeú. É muito triste, pessoas que querem, às vezes, tomar posições dentro da igreja, dentro da família, dentro da empresa, e essas pessoas, elas querem se sobressair, e muitas vezes elas usam de sedução, não sedução somente no sentido sexual, não, muitas vezes com promessa falsa. Vem comigo, vamos para lá. Lá você vai ser pastor, lá você vai ser reconhecido, lá você vai ser assalariado. E essa pessoa é seduzida. E quando chega onde foi prometido, não é nada daquilo, porque o problema já foi conseguido, o intuito já foi conseguido, já desviou a pessoa do culto. E ela foi desviada do culto. E divisão dentro da igreja. Parece que o inimigo ele tem um pacote de coisas e de procedimentos errados em que ele traz a divisão. Um determinado dia, em algum dia da história da igreja, da nossa igreja, em algum dia da história da nossa igreja, o pastor aqui agradeceu as pessoas que tinham pego a causa da pastora Elisa para poder orar por ela. E ele começou a citar aqui nome de várias pessoas. Citou várias pessoas aqui, que tinham abraçado a causa com ele. E, por acaso, eu creio até que aquilo foi permissão do Senhor. Ele esqueceu de um nome. Algum dia na história dessa igreja. Ele esqueceu de um nome. Mas eu creio, eu fico pensando que não foi que ele esqueceu. Foi o Senhor que agiu e apagou da mente dele. E ele, de sorte que ele não lembrou daquele nome. E aí, quando terminou o culto, um adepto de Satanás,
Uma pessoa que já tem o espírito de Jezabel, que eu também não sei quem foi, tá? Não sei, tá? E creio que nem está mais aqui entre nós, creio, em nome de Jesus, que não está mais aqui. Foi até ele e falou assim, o pastor falou todos os nomes, esqueceu o seu. Aquilo, irmão, gerou no coração daquela pessoa uma divisão. E aquela pessoa não demorou muito, foi embora da igreja, e com ela levou muita gente. Muita gente. O que é isso? Espírito de Jezabel. E talvez a pessoa que falou para ela deve ter ido também no pacote. O que eu quero dizer com isso? É isso aí, estou falando para trazer experiência para vocês. Então, você esteja atento, queridos. Esteja atento. Uma pessoa vem falar para você de um irmão aqui da igreja. Vem falar para você de alguém, ó, vamos dar um exemplo, posso usar o seu irmão Arlindo? Vai lá, chega para alguém e fala, ó, você viu o irmão Arlindo? Ó, irmão Arlindo, é isso aqui? Não, não aceite. Não. Você já falou com ele? Não, estou falando para você. Você já falou com ele? Não. Não fale do irmão Arlindo. Eu não aceito. Você já orou por ele? Não, então vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Não aceite, querido, que o inimigo use uma pessoa para falar de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um irmão, de uma irmã, de uma família. Não aceite que ninguém venha falar do teu pastor, da tua pastora, dos obreiros. Não aceite que ninguém venha falar do teu líder. Não aceite, porque isso é uma brecha do espírito de Jezabel querendo minar a tua fé, mas em nome de Jesus vocês estão sendo orientados e você vai dizer não, aleluia, e nós vamos repreender essa praga em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, não aceite, pode ser quem for, não aceite. Mas você... O grupo lá, a mídia, não aceite. Mas o grupo musical, não aceite. Mas o pastor, não aceite. O espírito de Jezabel, ele quer ser dominador. Ele quer dominar, ele quer destruir. A intenção dele é parar a obra. E se uma pessoa não vigiar e aceitar, vai naufragar com a família, com a igreja, com tudo, mas em nome de Jesus nós estamos aqui, orientando vocês, aleluia, e nós não vamos tolerar em nome de Jesus, lá no ambiente de trabalho, vem falar do chefe, vem falar do encarregado, vem falar do teu amigo, da tua amiga, do teu companheiro, não aceite, porque amanhã ele vai, joga você na fogueira, sai fora, você é demitido por justa causa, sem poder provar nada, e você perde a sua bênção, muitas vezes vai prejudicar a tua família, e muitas vezes vai prejudicar você até aqui dentro da igreja. Então não aceite, querido, na tua família é grande, não aceite falar mal. Pastor Toniel tem um amigo dele, é amigo nosso também, mas é bem chegado mesmo dele, a gente se vê só de vez em quando, que se uma pessoa chega para ele e fala assim, você viu falar fulano de tal? Ele fala assim, espera um pouquinho, fulano de tal, vem cá, está falando de você aqui, vamos acertar aqui já. E ele chama a pessoa que está sendo falada e põe a pessoa ali. E ali tem que se acertar, querido. E isso é o correto. Então, queridos, vamos vigiar, tanto, aleluia, em toda a nossa maneira de viver. Por isso que Paulo fala assim, sede santos em toda maneira de viver. Qual que é toda maneira de viver? É a minha vida espiritual, é a minha vida aqui dentro da igreja, é a minha vida familiar, é na minha vida profissional, porque eu não posso escandalizar. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas vêm, falam, envenenam, você acaba caindo que nem besta naquela conversa, a pessoa cai fora e deixa você na fogueira. E aí sobra para quem? Sobra para a pessoa que não vigiou. Então essa é uma palavra de advertência para você. Amém? O horário meu foi embora, tem bastante coisa aqui. Glória a Deus. É uma pessoa ameaçadora, ela ameaça. Jezabel chega para Elias e fala, Elias, vamos ver um versículo aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui um dos versículos. 1 Reis,
capítulo 21 e 25, vamos ver aqui. Essa aqui era dominadora, ameaçadora. Vamos lá, Ricardo. 1 Reis 19, 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com um deles. Quem era deles? Os profetas que ele tinha matado. E por que Elias matou os 450 profetas de Baal? Por que Elias matou os 400 profetas de Azera? Porque estava na lei do Senhor que a pessoa que entrasse no caminho da prostituição, da idolatria e da prática de sacrificar crianças deveria morrer. E todos aqueles sacerdotes matavam crianças em sacrifício. Só que ela vem e ela traz uma ameaça. Olha aqui, o que os deuses me façam pior, se amanhã, ao meio-dia, você não tiver morto também. E Elias faz o quê? Fica morrendo de medo. O homem que fez descer fogo do céu fica agora diante da ameaça de Jezabel. Vamos mais um versículo? Nós estamos terminando, tá? 1 Reis 19, 4, e depois coloca o 10 também para mim. Vamos ver no 4. E entrou no deserto caminhando de um dia, e chegou ao pé de Giesta e sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, é Elias que está orando. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, querido, o profeta que fazia chover fogo do céu, diante da ameaça de Jezabel, está pedindo a morte. Vamos ver o versículo 10? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Elias que está falando. O Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Note uma coisa nesse versículo. Quem que rejeitou a aliança? Quem? Os israelitas. Não foi os sidônios lá, não foi aqueles profetas. Quem? Era o povo do Senhor. Os israelitas. E o que os israelitas fizeram? Quebraram os altares do Senhor. E o que os israelitas fizeram com a influência de Jezabel? Mataram os teus profetas à espada. Então é isso que o Espírito consegue. Quando ele adentra num lugar, ele muda o culto, muda a mentalidade, e as pessoas começam a pecar contra Deus. E aí começam a inventar um monte de coisa. O culto muda, a mensagem muda, os hinos mudam, tudo muda. Por quê? Porque agora a igreja está sob influência de Jezabel. Já não tem mais mensagem da Bíblia. Agora eu conto aqui uma história, né? Trago aqui uma ajuda, uma autoajuda, levanto a bola, né? Levanta a moral de quem está sentado e a pessoa sai, pisando nas nuvens. Hoje a palavra falou comigo e eu sou vencedor mesmo e eu vou conseguir. Mas, querido, a palavra de Deus não teve. Por quê? Porque houve uma influência de Jezabel. Para terminar aqui, porque não vai dar mais tempo, o que nós podemos fazer? Primeiro, peça discernimento ao Senhor. O discernimento, discernir espírito, que está lá no livro de 1 Coríntios, tá? No capítulo 12, no 7 ao 10, ele fala do dom de discernir os espíritos. Note que o espírito ali não é um espírito com letra maiúscula, nada. Tá? Então o que é? É discernir a intenção. Deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Sei que vocês já estão cansadinhos aí, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui, nesses anos que nós estamos, e principalmente na casa do meu sogro, nós fazíamos muita reunião de oração. Sempre fazia reunião de oração lá. E naquelas reuniões de oração, vinha muito profeta. Muito profeta.
E nós participamos ali de muitas orações, muitos dias. E houve profecias ali que foram do Senhor, onde Deus falou e o Senhor cumpriu à risca. Mas houve profecias falsas também. Muita profecia falsa. A ponto de um dia, nós estávamos ali e alguém profetizou para o meu sogro: você não morrerá enquanto o seu filho mais velho, não ver seu filho mais velho se convertendo ao Senhor. Meu sogro morreu antes e o filho mais velho não se converteu ao Senhor. Muitas vezes ouvimos a profecia que a pastora Elisa tinha acabado o ciclo dela ir para o hospital, que naquele dia o Senhor estava curando ela, e na mesma semana ela voltava para o hospital. Aqui nesse púlpito, alguém falou um dia que hoje termina o ciclo do hospital na tua vida, nunca mais você volta para o hospital. Quando chegou na segunda-feira, a pastora Elisa já estava internada. Então, querido, nós temos que pedir discernimento. Nem sempre é o Senhor. Às vezes é espírito de Jezabel querendo, infiltrando na vida de pessoas que dão essa brecha. E sabe o que acontece nessas reuniões? O povo vai tudo para lá. E aí a pessoa chega, a pessoa às vezes está com a doença terminal. Não, você não morrerá, você viverá, como aconteceu aqui com a nossa irmã Adriana. E a irmã Adriana morreu de câncer. Então, querido, muitas vezes o profeta está deixando se usar para ser o que bajulado, porque quando esses profetas são assim, note que ele é o que vai sentar na mesa, vai ser servido, mas vai ser convidado para novas orações, para novos trabalhos, para pregar e tudo mais. Por quê? Porque ele é o cara ali, quando ele chega, muda a atmosfera do culto. Então, querido, temos que tomar cuidado. O que nós temos que pedir ao Senhor? Discernimento do Espírito. Nem sempre é o Senhor. Quando Deus fala, se cumpre. Como nós vimos profecias aqui se cumprir. Como se cumpriu profecias aqui. Que o Senhor falou e aconteceu como Deus falou. Amém, querido? Amém? Aleluia. Então, primeira coisa, para combater o espírito de Jezabel, peça discernimento do Senhor. Não aceite quem fala mal, seja do que for e de quem for. Não aceite. Tá? Não dê crédito. Vigie. Mateus 26 e 41. Vamos pôr um versículo, tá? Mateus 26 e 41. Vigia. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que Jesus está dizendo assim, é fácil nós sermos ludibriados, então temos que vigiar. Às vezes a mentira chega com tanta cara de verdade para a minha vida, que eu acho que é verdade, e não é verdade. Então o quê? Vigie. Amém? Glória a Deus. E lute contra esta potestade. Aonde que vai ser? Vamos ler, agora nós vamos ler para nós terminar. Efésios 6, tá? Versículos 10 a 18. Talvez as irmãs da intercessão não conheçam esse texto, mas nós vamos ler para as irmãs aqui. Tá, irmã Dídima? Certo, viu? Vamos ler aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo, contra essas astutas ciladas por meio do espírito de Jezabel. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, né? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis e depois de terem feito tudo. Assim mantenham firmes. Olha aqui. Se mantenham firmes, saiba a sua posição, saiba a sua identidade, cingindo, aleluia, com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Não entra nada no meu coração, não vou deixar que nenhuma palavra que venha das trevas entre no meu coração.
tendo os pés calçados com prontidão o evangelho da paz, aleluia, palavra do Senhor na ponta da língua para essas pessoas. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É uma palavra dessa que vem do inferno contra a tua vida, contra a tua família, aleluia, que vem com inflamada e vem cheio de veneno. Os povos bárbaros, quando eles lutavam com os povos romanos, eles eram fracos, eles não tinham como lutar com a espada, porque os povos romanos eram soldados que eram experientes na batalha. Então, o que eles faziam? Eles pegavam espinhos, colocavam em fezes de animais, e depois sopravam numa zarabatana ou em outras coisas, e aqueles espinhos acertavam ali o pescoço, o corpo do soldado romano. Era o dado inflamado. Com poucos dias, o soldado romano estava totalmente infectado e morria de infecção por causa do dado inflamado. Então, querido, é assim que Satanás faz. Ele vem astuto, joga lá uma seta que parece ser tão inofensiva, como aconteceu nesse caso que eu citei aqui. Olha, não falaram o seu nome, olha só a seta. E aquela seta destruiu a vida de muitos irmãos dessa igreja. Use o capacete da salvação. Olha só, capacete protege o quê? A cabeça. Onde é que está a cabeça? O que tem na cabeça? O ouvido está aqui, a boca está aqui, a mente, tá? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Olha aqui, 4 armas de defesa e uma arma de ataque. A espada, arma de ataque, as outras armas, arma de defesa. Então, vamos estar atentos, vamos identificar, aleluia, glórias a Deus. E quando o inimigo vir com essas artimanhas contra a nossa vida, nós vamos combater em nome de Jesus. Nós não vamos permitir que o inimigo mine a nossa família, mine a nossa igreja, mine o nosso negócio, mine o seu comércio, o seu trabalho, aleluia. Não permita em nome de Jesus, e nós vamos receber, e vamos abraçar, e vamos conquistar essa vitória em Cristo, em nome de Jesus, amém? Desculpa o horário, que Deus abençoe a vocês, a cada um, aplauda ao Senhor, glória a Deus.